Shalom, shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do eterno Deus esteja com você e com a sua casa nesse momento. O tema que eu trago nesse momento para a gente pensar aqui é relacionado com a existência de Israel. A existência de Israel como nação. Tudo que está acontecendo hoje no mundo a respeito de Israel, as guerras, as perseguições, o antissemitismo que está crescendo no mundo cada vez mais. Tudo que vem acontecendo com Israel, não somente agora, mas nos últimos 2000 anos de história. Será que é porque Deus rejeitou Israel? Será que Deus abandonou o povo de Israel? O povo que ele escolheu, o povo que ele elegeu como a sua nação? Então, baseado nesse pensamento que muitos têm levantado hoje em dia, inclusive eu já assisti alguns pastores, não poucos, falando a respeito de Israel, que Israel era o povo de Deus e agora ele é substituído por um outro povo chamado de igreja. Então, baseado nesses argumentos que muitos têm levantado, muitos cristãos têm falado e outras pessoas, de forma a depreciar Israel, de rebaixar Israel e dizer que eles não têm mais nada com Deus, que Deus não tem mais nada com Israel. Será que isso tudo é verdade? Então, com base nas Escrituras, eu quero ler apenas um texto aqui nos profetas, né, no chamado Antigo Testamento ou Velho Testamento, que é uma invenção de homem, né, essa divisão de Velho e Novo Testamento. Foi homens que fizeram, foram os homens que fizeram e dividiram as Escrituras, criando assim um certo preconceito na mentalidade de muitas pessoas. Quando vai ler a Bíblia, se você lê o que chamam de Antigo Testamento, para eles é algo passado, algo que somente deve servir como exemplo, apenas como um exemplo que aconteceu no passado, que devemos observar hoje em dia. Então é coisa de homem, essa divisão de Antigo e Novo Testamento. Essa página em branco que tem aqui no meio da Bíblia foi inventado pelos homens. A Escritura, a palavra de Deus, ela é a mesma, tanto no chamado Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento. Tanto no Tanar, tanto na Brit Hadashah, que é o chamado Novo Testamento. Então eu quero ler um texto em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 35, e vamos ver o que Deus falou usando a boca do profeta Jeremias a respeito de Israel. Eu quero que você abra a sua Bíblia e preste atenção. Coloque na sua mente que você vai ler a palavra de um Deus que não muda de opinião, um Deus imutável, um Deus que fala e um Deus que cumpre. Então, vamos ler a partir do verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e as suas ondas bramam. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, que ordenanças? Ele está falando aqui do sol para a luz do dia, da lua, das estrelas para a luz da noite, do mar sendo agitado. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor aqui é Yud Rei Vav Rei no hebraico, que é o nome do Eterno. Então quem está falando aqui é o Eterno, o próprio Deus. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, diz o Eterno, cessará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim todos os dias.
Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondada a terra, os fundamentos da terra lá embaixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, novamente, está escrito: se alguém conseguir medir o céu lá em cima, ou seja, você conseguir contar as estrelas, medir todo o céu, toda a existência do céu, se você conseguir sondar as profundidades da terra, os fundamentos da terra, então Deus ele vai rejeitar Israel por tudo quanto eles fizeram contra ele. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: de maneira nenhuma, eu rejeitarei Israel. Isso, em outras passagens da Bíblia, vamos encontrar que Deus não faz isso por causa do merecimento de Israel, mas Deus faz isso por causa da sua fidelidade, da sua palavra, que não volta atrás. Imagine só toda a fidelidade, todos os votos de fidelidade que Deus fez com Israel. Se Deus anulasse esses votos, imagine então que Deus não faria com os gentios que se convertem, que aceitam Jesus, que passa a fazer parte do povo de Deus pela fé. Imagina que Deus não faria com as nações se ele fizesse isso com Israel. Então, baseado aqui em Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 35, deixa muito claro que Deus não rejeitará a nação de Israel. Israel não deixará de ser nação diante dele. A não ser que você consiga fazer cessar o poder do sol, da lua, o sol para iluminar o dia, a lua para governar a noite, as estrelas. A não ser que você consiga contar todo o universo, você contar as estrelas, você medir os fundamentos da terra, aquilo que é insondável, você conseguir sondar nos fundamentos da terra. Se você conseguir fazer isso, então Deus vai rejeitar Israel. Ou seja, ninguém vai conseguir. Por mais que a ciência tenha avançado e falado, especulado a respeito do universo, da contagem das estrelas, das galáxias, é tudo especulação. Não tem nada assim que você possa falar, é 100%. As profundidades da Terra, a mesma coisa. Então, irmãos, com base no profeta de Deus, o profeta Jeremias, não tem como Deus rejeitar Israel. Aí alguém vai dizer, mas ele leu o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Não tem nada no Novo Testamento. Então vamos ler também a palavra do apóstolo Shaul, que é Paulo, quando ele fala a respeito de Israel. Vamos ler. Abra sua Bíblia em Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 11, a partir do verso 1, que já começa esclarecendo tudo a respeito desse assunto. Diz aí, apóstolo Paulo, ele disse assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Esse povo é o povo de Israel que ele está falando. Aí Paulo mesmo vai responder: de modo nenhum. Sabe o que é de modo nenhum? É de modo nenhum. Deus rejeitou Israel? De modo nenhum. Paulo está respondendo a própria pergunta que ele fez. Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Aí ele diz, porque também eu sou israelita. Ele está dizendo que ele faz parte desse mesmo povo, que é Israel, israelita. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 2.
Deus não rejeitou o seu povo, o qual antes conheceu. Que povo que Deus conheceu antes? Ele está falando aqui de Israel, o povo que Deus elegeu, o povo que Deus antes conheceu, que é Israel. Deus não rejeitou o seu povo. Aí ele diz: ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias. Ele está dando um exemplo. Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, Elias dizendo, né? Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei. E buscam a minha alma. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 varões, 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, presta atenção no mistério que Paulo está revelando. Assim, pois, também agora, neste tempo, já lá no tempo de Paulo, ele estava falando isso, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, o que Paulo está dizendo? Que Deus ele preservou um remanescente dos próprios israelitas para preservar a nação de Israel, para preservar a existência de Israel na terra. Ele mesmo fazia parte dessa eleição. Só que aqui Paulo ele está revelando um mistério tão profundo. Ele não está falando apenas no sentido de igreja, tipo, Deus preservou um remanescente que agora vai ser chamado de igreja. Não, ele está falando da nação de Israel. Tanto que no decorrer do capítulo 11, se você ler, você vai ver que se trata da nação de Israel, porque lá na frente ele vai dizer que todo Israel será salvo, no versículo 26. No versículo 25 ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento, ou seja, o endurecimento do coração, veio em parte a Israel. Veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Jacó é quem? Jacó é Israel. Então, irmãos, você pode fazer essa divisão aí, muitas pessoas fazem, de Novo e Antigo Testamento. Só que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Eterno está dizendo que Israel não é rejeitado, que Israel não foi desprezado por Deus, que Israel permanece de pé pela eleição de Deus, porque Deus quer que permaneça. Pode aparecer quem for, pode ser Irã, pode ser Rússia, pode ser China, pode ser quem for, a tentar destruir Israel, pode ser Gog e Magog, que provavelmente é a coalizão de todas essas nações que querem destruir Israel, vai perder a guerra. Eu não estou falando que Israel vai vencer no seu poder, no poder do seu braço, no poder dos seus mísseis, no poder das suas armas, seja nuclear ou não, no poder dos seus lasers, das suas tecnologias. Não, irmãos. Israel vai vencer no poder do eterno Deus. Se falharem todas essas armas que Israel tem, se falhar os Estados Unidos, que apoia Israel no momento, se falhar os aliados de Israel, se falhar todos, o Eterno não falhará a sua promessa. A promessa de Deus é fiel a respeito de Israel e ele vai cumprir. Então, irmãos, parem de dar ouvidos para ensinos que
não condiz com as Escrituras. Não condiz. Quando Paulo está dizendo aqui que Deus de maneira nenhuma rejeitou Israel, é porque ele conhece. Paulo ele era um estudioso. Ele conhece o profeta Jeremias, por exemplo, que Deus de jeito nenhum iria deixar a nação de Israel de lado. Deus nunca iria abandonar a nação de Israel como a sua nação eleita. Paulo está confirmando o que ele conhecia dos profetas. Poderíamos falar de outros profetas, Ezequiel, por exemplo, onde cita Gog e Magog, a batalha final, Ezequiel 38. Ezequiel 37 fala do Vale de Ossos Secos, da ressurreição aí da casa de Israel, que também é um grande mistério, que poderemos falar aqui mais para frente. Poderemos falar várias coisas aqui dos profetas e também na Brit Hadashah no Novo Testamento. Podemos falar das várias palavras de Yeshua, de Jesus, a respeito de Israel. E nada disso, em nenhum lugar das Escrituras você vai achar a igreja substituindo Israel. Mas você vai achar, por exemplo, em Efésios capítulo 2, que a igreja, os gentios que antes não eram povo de Deus, se tornam povo de Deus através da fé em Jesus Cristo. Antes, os gentios estavam longe de Deus, longe de Cristo, longe das alianças de Deus, longe das promessas de Deus, longe do Messias. Mas através do Messias, aqueles que estavam longe chegaram perto. Perto do quê? Perto da comunidade de Israel, para fazer parte do povo de Deus, perto das alianças, podendo obedecer os mandamentos de Deus, fazendo parte das bênçãos em obedecer a Deus. Então, tudo isso você vai encontrar na Escritura, mas você não vai encontrar Israel deixando de ser nação de Deus. Não deem ouvidos a palavras que vai contra essas promessas de Deus, que vai contra a verdade de Deus. Senão você vai estar lutando contra o próprio Deus. Não lute contra Deus, mas esteja do lado de Deus e do lado do povo de Deus. Faça parte do povo de Deus. O próprio livro de Romanos 11 vai citar a oliveira. A oliveira principal é Israel. Galhos foram quebrados, ou seja, a parte que rejeitou o Messias, foram quebrados para que gentios fossem enxertados na oliveira. Mas a oliveira continua sendo Israel. Não foram todos os galhos quebrados, foram alguns galhos. É como está dizendo, o endurecimento veio em parte e não totalmente a Israel. Muitas pessoas pegam que a passagem que diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Aí as pessoas pegam esse texto e fazem uma teologia em cima do texto, falando que os judeus, todo Israel negou o Messias. Mentira! Mentira! A congregação começou totalmente com judeus. Foram eles que espalharam o evangelho, alcançando os gentios. Os discípulos de Cristo, de Yeshua, eram judeus. O próprio Yeshua é judeu. Eu digo é judeu porque lá em Apocalipse, mesmo lá no céu, ele foi chamado de leão da tribo de Judá. Então, não existe rejeição de Israel. Em Apocalipse também está escrito que na Nova Jerusalém, que está no céu, tem o nome das 12 tribos de Israel. Então, se tem o nome das 12 tribos de Israel, tem o nome dos apóstolos judeus do Cordeiro, você acha que Deus rejeitou Israel? Irmãos, eu não estou falando isso para ir contra o cristianismo, mas para mostrar aos cristãos que existe uma verdade, e a verdade é que nós, das nações, fomos enxertados na oliveira. Não viemos para substituir a oliveira. A oliveira é Israel. Deus amou a humanidade de tal maneira que através de Yeshua, Jesus, ele
fez uma obra de salvação para os gentios. Nós que não tínhamos partes nenhuma com Deus, agora temos parte com Deus. Fazemos partes agora do Messias, fazemos parte da comunidade de Israel, ou seja, povo de Deus. Fazemos parte das alianças das promessas de Deus. Então, devemos nos alegrar por Deus ter nos resgatado e nos encaixado ao seu povo. E não querer substituir o povo. Então, eu espero que os irmãos tenham ouvido essa mensagem até aqui e fica esclarecido pela Escritura que Deus tem Israel como a sua nação eleita, não será destruída. Os judeus que ainda não reconheceram Jesus como Messias, um dia reconhecerão na volta de Yeshua e todo Israel será salvo. Mas devemos saber também que tem vários judeus no mundo hoje em dia, assim como sempre existiu um remanescente, como Paulo está dizendo, que é crente em Yeshua, crente em Jesus. Sempre existiu judeu crente em Jesus, mesmo que sejam poucos. Sempre existiu e vai existir para sempre. E um dia todos os judeus vão ser crente em Yeshua, porque ele vai se revelar. Então, irmãos, fica com essa palavra e não deem ouvidos para falsas profecias, eu não vou dizer talvez que todos sejam falsos profetas, mas muitos erram na interpretação das Escrituras, mostrando aquilo que não é, talvez até sinceramente, porque aprendeu assim. Mas existem falsos profetas também. Toma cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles vêm parecendo que está falando de Deus, mas estão falando como o dragão. Toma cuidado. Shalom, shalom, que essa palavra possa ficar para a sua meditação e que você não seja enganado. Que Deus te abençoe. Shalom.